E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Vai fazer a prova teórica do Detran? Está se preparando? Acompanhe o canal Gabaritando Questões do Detran, vídeos novos aqui no canal toda semana com conteúdos recorrentes nas provas teóricas do Detran. Questão número 1. O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve: alternativa A, acionar a luz indicadora de direção e entrar rapidamente no acostamento. Alternativa B, acionar o pisca-alerta até o término da manobra. Alternativa C, acelerar para sair rapidamente da via. Alternativa D, acionar a luz indicadora de direção, reduzir a velocidade e entrar no acostamento, finalizando a manobra, acionando as luzes do pisca-alerta. Qual a resposta correta para a questão número 1? O condutor que vai parar o veículo no acostamento deve. Qual a sua resposta para essa questão? Resposta correta da questão: alternativa D. Quando o condutor vai parar o veículo no acostamento, ele deve reduzir a sua velocidade, acionar a luz indicadora de direção, a seta, e entrar no acostamento, finalizando a sua manobra, acionando as luzes do pisca-alerta. E quando ele for sair do acostamento para a rodovia novamente, ele desliga o pisca-alerta e liga a seta para sair do acostamento e entrar na rodovia, sempre atento ao retrovisor, sempre atento à proximidade e velocidade dos veículos que estão trafegando pela via. Então, resposta da questão número 1, alternativa D. Questão número 2. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas e a pista estava seca. Detalhes da questão que você tem que ir pegando para responder esse tipo de questão. Então, a velocidade máxima dessa rodovia ela é de 80 km por hora. Houve uma colisão de um carro contra um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas da manhã e a pista estava seca. Para essa situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser D. Então, a qual distância nós devemos iniciar a sinalização desse acidente? Lembre-se que a primeira atitude em acidentes com vítimas é a de sinalização do local do acidente, com a finalidade de evitar novos acidentes e deixar a cena do acidente mais segura para a prestação do socorro. Então, primeira atitude em acidente com vítima é a sinalização do local do acidente. Posteriormente, avaliar o estado das vítimas e chamar o socorro especializado. Então, em qual distância nós vamos sinalizar esse acidente? Alternativa A, 60 metros. Alternativa B, 30 passos longos. Alternativa C, 50 passos médios. E alternativa D, 80 passos longos de um adulto. Qual a sua resposta para a questão número 2? Qual a distância para a sinalização desse acidente de trânsito? Resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, 80 passos longos de um adulto. Por que 80 passos longos de um adulto? Porque para cada quilômetro de velocidade da via, você coloca um passo longo de distância. Como a via tem velocidade máxima de 80 km por hora, colocamos então 80 passos longos de um adulto. No entanto, preste muita atenção agora. Se no momento do acidente nós tivermos qualquer condição adversa,
Note que a questão citou: o acidente ocorreu às 11 horas da manhã. Se fosse à noite, período noturno, nós dobraríamos essa distância. Não seriam apenas 80 passos longos, seriam 160 passos longos. O dobro da distância eu precisaria para ter mais segurança no local desse acidente. E a questão citou também que a pista estava seca. Caso a questão citasse pista molhada, chuva, neblina, cerração, ou seja, qualquer condição adversa, nós aqui, como eu já citei, dobraríamos a distância para essa sinalização. Seriam 160 passos longos daí. Então siga sempre essa regra para sinalização de uma via e para responder também às questões da prova do Detran. É um assunto muito cobrado nas provas do Detran, o assunto sinalização de uma via. E nunca na prova responda passos médios. Passos médios já deixa a resposta errada, além da distância. Não são, nesse caso, 50 passos, não são 30 e também não são 60 metros. Respostas erradas para essa questão. Questão 3. 3 motoristas cometem infrações conforme descrito abaixo. Então, temos 3 motoristas trafegando por tipos de vias. Essas vias têm velocidade máxima regulamentada, só que esses motoristas estão ultrapassando a velocidade máxima para a via. Eles estão cometendo infrações por excesso de velocidade. E a questão pergunta aqui ao final: nessa situação, a suspensão do direito de dirigir será aplicada apenas a qual ou quais motoristas? Quando que uma infração por excesso de velocidade vai suspender a carteira de motorista do condutor? Você sabe responder isso na prova? Você estudou isso? É necessário esse conhecimento para responder essa questão aqui na prova teórica do Detran. Então, a suspensão do direito de dirigir pelo excesso de velocidade não é qualquer excesso. Tem que ser um excesso de velocidade acima de 50%. Então, você precisa ter essa informação para poder responder essa questão aqui na prova teórica do Detran. Então, associe isso para você não esquecer. Então, a suspensão do direito de dirigir pelo excesso de velocidade vai acontecer quando o condutor exceder a velocidade em mais de 50% em qualquer via. Então, para responder essa questão, você tem que saber essa informação aqui. A suspensão do direito de dirigir pelo excesso de velocidade, ela ocorre quando o condutor exceder, ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. Sabendo isso, você vai agora comparar cada condutor e cada velocidade. O motorista 1, ele trafega por uma rodovia que tem velocidade máxima de 90 km por hora. Só que ele foi pego a 105 km por hora. 105 km por hora está acima de 90 em mais de 50%? Você tem que comparar isso agora. Consegue perceber que não? 105 km por hora não está acima de 90 em mais de 50%. Na dúvida, você pode até fazer uma conta aqui para facilitar entender melhor. Então, você pega 90, que é a velocidade da via, e você soma com 50% de 90. Quanto que é 50% de 90? 45. E sempre some mais um ali. Quanto que dá essa soma? 90 mais 45 mais 1. Dá 136 km por hora. 136 é o valor referência. Ou seja,
Se esse condutor estivesse a 136 km por hora ou mais, ele cometeria uma infração com suspensão do direito de dirigir. Mas como ele estava a 105 km por hora, não configurou essa infração para ele. Configurou outro tipo de infração de trânsito, mas não essa perguntada na questão. Então, 136 aqui é o teu valor referência para uma via de 90 km por hora. Claro que esse valor é o valor considerado, tá, pessoal? Porque o radar, ele tem uma margem de erro do aparelho que é descontada. Então, nós não podemos pegar a velocidade medida e fazer essa conta. Essa velocidade aqui é a velocidade já considerada, descontando a margem de erro do aparelho. Então, o veículo foi pego a 105 km por hora, velocidade considerada já descontando a margem de erro do aparelho. Tudo bem? Portanto, ele não comete a infração perguntada na questão. Motorista 1 está isento dessa infração. Com isso, a gente já exclui a alternativa A e a alternativa C. Não podem ser respostas aqui na questão. Vamos agora analisar o motorista 2. Ele trafegava por uma rodovia que tem máxima de 100 km por hora, mas foi pego a 135 km por hora. Velocidade considerada do veículo dele, 135 km por hora, já descontado a margem de erro do aparelho. Tudo bem? 135 km por hora está acima de 100 em mais de 50%? Consegue perceber que não? Aqui a conta é até mais fácil de perceber, né? 135 não está acima de 100 em mais de 50%. Se mesmo assim você ficar com dúvida, você pega e faz a conta. 100 é a velocidade da via, então eu vou somar 100 mais 50% de 100, que são 50. E sempre eu vou somar mais 1. Por que eu vou somar mais 1 ali? Porque tem que ser uma velocidade maior que 50%, acima do limite. Não pode ser igual ou menor que 50%. Tudo bem? Quanto que dá essa soma? 100 mais 50 mais 1. 151 km por hora. 151 km por hora é o valor de referência, é a minha referência. Se o condutor estivesse a 151 km por hora ou mais, ele teria cometido a infração perguntada na questão, infração gravíssima com suspensão do direito de dirigir. Mas ele estava trafegando a 135. 135 está abaixo ali de 151. Portanto, não configurou a infração para o motorista 2. Se não configurou para o motorista 2, a gente vem aqui e exclui a alternativa B e já fica com o gabarito. Então, o motorista 2 teria que estar trafegando em velocidade igual a 151 km por hora ou maior do que esse valor. Isso, velocidade considerada e não a velocidade medida. Porque, como eu já expliquei, pessoal, o radar, o aparelho que mede a velocidade, ele tem uma margem de erro que é descontada na velocidade aferida no momento da infração. Numa velocidade de até 100 km por hora, são descontados 7 km por hora de margem de erro do aparelho. E numa velocidade acima de 100 km por hora, são descontados 7% de margem de erro do aparelho. Então, esses valores aqui da questão são valores já considerando esses descontos, porque senão a gente teria que descontar aqui ainda, né, nesses valores. E sobrou, então, o motorista 3. Motorista 3 trafegava por uma via coletora com máxima de 40 km por hora, só que ele foi pego a 65 km por hora. 65 km por hora está acima de 40 em mais de 50%? É o que você deve fazer agora, essa comparação.
65 km por hora está acima de 40 em mais de 50%? Consegue perceber que sim? Nesse caso agora está? Na dúvida, faça sempre a conta. 40 é a velocidade da via. Então, a gente vai somar 40 mais 50% de 40, que são 20, e sempre a gente vai somar mais um ali. Quanto que dá essa soma? 40 mais 20 e mais 1. Dá 61 km por hora. 61 é meu valor de referência. Por isso que eu faço a conta, para saber qual que é o valor de referência, a partir de quanto configura a infração numa via de 40 km por hora, a partir de 61 km por hora. Como esse condutor estava a 65, configurou para ele, então, uma infração que, além de tudo, vai suspender o direito de dirigir. Essa infração é uma infração gravíssima, ela dá uma multa de 3 vezes gravíssima e a consequência dela ainda é a suspensão do direito de dirigir. Eu ministro curso de reciclagem aqui na autoescola e muitos dos alunos que vêm participar do curso de reciclagem são por conta dessa infração aí cometida no trânsito. Ultrapassar a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. E veja bem, numa via de 40 km por hora, se o condutor é pego a 61 km por hora ou mais, já configura essa infração para ele. Claro, pegando aqui a velocidade considerada, repito, não é a velocidade medida pelo aparelho. Nós temos a velocidade medida pelo aparelho, aí nessa medição é descontada a margem de erro do aparelho, sobra a velocidade considerada, que é a que a gente está pegando aqui para responder a questão. Então, considere sempre esses valores aqui, velocidade considerada e não velocidade medida no momento da infração. Então, resposta da questão número 3, alternativa D, motorista 3 apenas. Apenas o motorista 3 ultrapassou a velocidade máxima permitida para a via em mais de 50%. E para a gente entender um pouquinho mais sobre esse assunto, infrações de trânsito por excesso de velocidade, nós vamos analisar o artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro. E que esse artigo diz lá para a gente: transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. Inciso 1º. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, o condutor estará cometendo uma infração de trânsito que é média e haverá 4 pontos lançados no seu prontuário. A penalidade será uma multa de R$ 130,16. Então, essa é a consequência para aquele condutor que é pego no radar, transitando numa velocidade superior à máxima permitida para a via em até 20%. Depois nós temos o inciso 2º. Quando a velocidade for superior à máxima permitida em mais de 20% até 50%. Então, veja bem, maior que 20% até 50% acima do limite máximo de velocidade para a via. Nesse caso, a infração agora é grave e haverá 5 pontos lançados no prontuário desse condutor. A penalidade é uma multa de R$ 195,23. Por fim, o inciso 3º, que foi cobrado ali na questão número 3, que a gente acabou de responder. Quando a velocidade for superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Mais de 50% acima do limite máximo permitido para a via. Nesse caso, a infração ela é gravíssima, multiplicada por 3 vezes.
ela é uma infração agravada, chamada assim, as infrações que têm fator multiplicador por 2 vezes, por 3, por 5, por 10, por 20. Então, temos infrações que têm o seu valor multiplicado a depender ali da gravidade da infração. E a penalidade para essa infração é uma multa de R$ 880,41 e ainda a suspensão do direito de dirigir para esse condutor. Assunto que foi cobrado na questão ali. Então é relevante, é importante você saber esse assunto para responder questões na prova do Detran. Velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%, além da infração, além da multa de trânsito, o condutor ainda terá o seu direito de dirigir suspenso. Ele vai ali ter uma suspensão da carteira de motorista e vai ter que fazer um curso de reciclagem para condutor infrator. Então, essas são as infrações por excesso de velocidade e é importante você sabê-las para a prova teórica do Detran. Questão 4, mais uma questão desse assunto. Vamos ver se você acerta a questão 4 agora. Um veículo trafega a uma velocidade de 55 km por hora numa via local da área urbana, regulamentada com velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor desse veículo, então veja bem, é uma via de 30 km por hora, a velocidade máxima permitida para ela, mas o condutor está trafegando a 55 km por hora. Nesse caso, alternativa A, ele comete uma infração de trânsito passível de multa. Alternativa B, ele comete uma infração passível de advertência. Alternativa C, ele comete uma infração de natureza média. Alternativa D, comete infração de trânsito passível de multa, suspensão do direito de dirigir e recolhimento do documento de habilitação. Qual a resposta correta para a questão número 4, na sua opinião? Um veículo trafega 55 km por hora numa via local, área urbana, e essa via é regulamentada com velocidade máxima de 30 km por hora. O condutor desse veículo comete, resposta correta da questão, alternativa D. Nesse caso, ele comete uma infração de trânsito que é de natureza gravíssima, multiplicada por 3 vezes, e ainda haverá suspensão do direito de dirigir. E junto a isso, o recolhimento do seu documento de habilitação. Então, essa é a resposta da questão 4. Então, aqui, de acordo com o que eu expliquei, você tem que saber, para responder essa questão, que a suspensão do direito de dirigir, ela é aplicada para o condutor que trafegar em velocidade acima de 50% da máxima permitida para a via. Tem que saber essa informação. 30 km por hora é a velocidade da via aqui na questão. Então, a gente soma 30 mais 50% de 30, que são 15. A gente sempre soma mais 1. Quanto que dá essa soma? 30 mais 15 mais 1. 46. A partir de 46 km por hora, já configuraria essa infração para esse motorista. Numa via de 30 km por hora, quem é pego trafegando numa velocidade igual ou superior a 46 km por hora, comete uma infração que tem como consequência suspensão do direito de dirigir. Lembrando que esse 46 km por hora já é descontando a margem de erro do aparelho. Eu espero que você tenha entendido sobre esse assunto, suspensão do direito de dirigir por excesso de velocidade nas infrações aplicadas pelo radar. E vamos para a última questão aqui do nosso simulado de hoje, questão 5, uma questão grande, mas bem simples o seu comando. Então vamos ler atentos
ao texto para respondermos a questão número 5. Por se tratar de item de segurança, deve-se ter cuidado com as palhetas limpadoras do para-brisa, especialmente quanto à limpeza periódica e o posicionamento. Por ter tanta importância na segurança da condução do veículo em condições adversas de intempéries, a maioria das empresas montadoras de veículos especifica que a substituição das palhetas deve ocorrer após. Então, um texto enorme para no final te perguntar aqui: de quanto em quanto tempo nós devemos substituir as palhetas do limpador do para-brisa, trocá-las de acordo com as recomendações do fabricante. Note a parte mais importante da questão. Procure fazer isso ao responder perguntas. Marque, destaque a parte principal, o comando da pergunta, para você responder com mais tranquilidade a pergunta e acertar. De quanto em quanto tempo nós temos que substituir, trocar as palhetas do limpador do para-brisa do veículo? Alternativa A, 20 meses da última troca. Alternativa B, 24 meses da última troca. Alternativa C, 12 meses da última troca. E alternativa D, 36 meses da última troca. Qual a resposta correta da questão 5? De quanto em quanto tempo devemos trocar as palhetas do limpador de para-brisas de acordo com as recomendações do fabricante? Se você respondeu alternativa C, acertou a questão. A cada 12 meses é importante substituirmos as palhetas do limpador de para-brisas, pois elas ressecam e vão perdendo aí a eficiência, principalmente quando trafegamos sob condições adversas, chuva. Então é importante ter uma boa palheta do limpador de para-brisa funcionando adequadamente. Então esse foi o nosso simulado de hoje, questões recorrentes nas provas teóricas do Detran, questões que estão sempre caindo nas provas teóricas, assuntos muito cobrados. Espero que você esteja entendendo os assuntos e aprendendo para a sua prova teórica do Detran. Muito obrigado por assistir. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos novos postados aqui toda semana com assuntos aí da prova teórica do Detran. Até mais!